Se você, assim como eu, foi uma daquelas crianças praticamente criadas de frente a uma tela de televisão ou de computador em algum momento da sua infância, você se deparou com algo que ficou registrado na sua memória. Muito boa. Um dos maiores canais de conteúdo infantil nos anos 2000 foi a TV Cultura. Fundada em 20 de setembro de 1960, sendo uma emissora com fins educativos e, obviamente, culturais, abordando sobre educação, política, um programa de renome e que, com facilidade, conseguiam prender a atenção das crianças. Mas se existe uma coisa que se tem de ter cuidado, é com as crianças. Afinal, aparências, independente da forma qual elas são construídas, sempre vão ficar na memória das crianças, de maneira positiva ou negativa. Oi, eu sou a Ghost e sejam bem-vindos a mais um Traumas de infância. Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. Sim, os dois num só. Castelo Rá-Tim-Bum foi um dos programas de maior destaque por muitos anos, até mesmo ganhando um filme, que cá entre nós é um pouquinho assustador também, principalmente a parte que tem fantoche. No programa, a gente acompanha as aventuras de Nino, Zequinha, Pedro e Biba. Por se passar num castelo de bruxos, era de se esperar algumas bizarrices. Mas nenhuma delas era tão assustadora. Uma cobra falante, um monstro que vivia nos esgotos, e alguns amigos diferentes que apareciam em alguns episódios aleatórios, que nem o Etevaldo e a Caipora, que mesmo sendo um personagem benéfico, conseguia assustar muitas crianças. Alguém aí chamou a Caipora? Mas, com total certeza, nenhum se destacou mais em traumatizar os telespectadores do que o lobo mau do episódio com Que Roupa Eu Vou. Era desesperador ver aquela criatura grande, peluda e ameaçadora andando pelo castelo, passando pelos personagens que nem imaginavam o perigo real que o cercava. A porta se abriu! Todos eles acreditavam que aquela criatura era, na verdade, Victor, o tio do Nino, fantasiado para uma festa de carnaval que acontecia no castelo. Então a gente vê as crianças interagindo com ele como se fosse o próprio Victor, sem nem imaginar que aquilo era uma besta fera assassina devoradora de crianças que havia fugido do zoológico, sendo que Claramente essa coisa deve ter saído das profundezas do inferno, não do zoológico. o que mais assusta é o fato da minha emissora já saber que esse monstro já não tinha tido uma recepção tão calorosa dos espectadores. Afinal, sua primeira aparição foi na série O Mundo da Lua, de 1981, ou seja, foi produzida anos antes de Castelo Rá-Tim-Bum. E lá ele já havia apavorado as crianças, perseguindo o protagonista Lucas Silva e Silva durante um pesadelo no episódio Medo do Escuro, em que eles se fantasiavam de personagens da Chapeuzinho Vermelho, e quando o Lucas dormiu, ele começou a sonhar com essa criatura que perseguia eles de uma forma perturbadora. Derrubando as paredes, devorando as crianças. Que nem você, que é o mais gordinho e apetitoso. E até chegando mesmo a falar de como um deles estava muito saboroso. Estava uma delícia! Dango Balão. Marionetes, histórias variadas, personagens inclusivos, ensinamentos. Dango Balango seria perfeito se os ares do desenho não fossem levemente pesados. Estreando em 2007, o seriado em si era bizarro, e até a abertura colaborava para uma pequena paranoia das crianças. Mas eu gostava muito dela. Não tem como destacar só uma coisa como assustadora em Dango Balango. O design dos personagens, principalmente do Capa, o vilão, que não media esforços para infernizar a vida dos protagonistas, Sdrúvis, Juduca e Drusilla. Eu passei uma leve dificuldade para falar esse negócio, chegando ao ponto de até mesmo tentar envenenar. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. Azar o seu. E o Traço, um bibliotecário que contava as histórias, que às vezes eram os destaques de alguns episódios. Que nem aconteceu com a história do Minotauro, que inclusive é um dos melhores episódios de Dango Balango e um dos mais lembrados pela geração que assistiu. E ele não fazia mal a ninguém. Na verdade, ele era um dos bonzinhos do programa. Mas só a aparência dele já não parecia muito agradável para um programa infantil. Dá pra colocar ele como dublê do Dixal. Um extra vai pra Brunilda sem o óculos. Casa assombrada não me causa medo. Os ambientes da série eram incríveis, muito bem trabalhados, sendo um dos destaques positivo para a caracterização do cemitério e do covil do Capa. Cara, eu lembro até hoje de como o lugar era muito bem trabalhado, muito bonitinho, muito bem feito, e até nos episódios em que ele tava de dia, era muito bom de se ver, sabe? Não era aquele ambiente feito só pra passar de noite, era um ambiente feito pra passar de noite e de dia, eles trabalhavam muito bem nisso.
as casinhas dos personagens, tudo muito perfeito. Mas o principal era o quadro Histórias Arrepiantes, com contos de terror que se destacavam pela forma qual eles eram contados. Histórias arrepiantes. Durante um tempo, eles eram contados por pessoas aleatórias, a qual o elenco era selecionado para fazer isso. Mas com o tempo, passou a ser contado por uma senhorinha com uma voz muito simpática. Uma menina bonita andando sozinha pelo mato depois de meia-noite. E acaba lembrando a gente daquelas avós contando causos pros netos. Mas também pelo estilo de animação acolhido para o quadro. Quando começou a ter, é claro. As histórias sempre vinham com alguma lição de moral. E vem, né? Brasil sendo Brasil, a melhor forma de ensinar algo pra alguém é dando medo. A história mais lembrada de forma negativa quando o assunto é Dango Balango é claramente a história Sopa de Tripas. Que pra quem não se lembra, eu vou dar uma resumidinha bem básica. Uma mulher não sabia fazer comida. Você é vergonha da profissão! E o marido dela adorava comida caseira, então ela não tinha muito o que fazer. E então, pra dar uma disfarçada, assim, ela pedia pra vizinha receitas de comidas que ela fazia e servia pro marido. Aí que vem o B.O. Teve um dia que o marido dela pediu um negócio chamado sopa de tripas. E a vizinha já de saco cheio de ficar fazendo favor pra essa menina, que não tomava cara de pau de aprender a cozinhar. A vizinha falou que pra fazer uma sopa de tripa, você precisava ir no cemitério, pegar o cadáver mais fresco, arrancar as tripas dele e cozinhar as tripas do cadáver. Uma refeição muito saudável. Acontece que ela fez isso, todo mundo comeu, raparam a panela, adoraram. E quando foram dormir, a mulher acorda com o fodido defunto em cima dela. Querendo as tripas de volta, porque claro, foi violação de túmulo, né? Cadê os direitos da pessoa? Foi cobrar e levou a menina de arrasta, né? Puxou a menina embora e quando o marido dela acordou, falou assim, ixi, cadê minha mulher? Eu acho que ele só pensou que ele era corno, pra não ter ligado muito pra fato dela ter sumido. Cara, os criadores de Dango Balango sabiam muito bem se aproveitar das histórias contadas. Eles conseguiam catar a energia que a história passava e colocar a essência em cada episódio, fazendo uma imersão incrível pros telespectadores. Se era pra causar medo nas crianças, que até as crianças sentissem medo vendo aquilo. Cocoricó. Eu já falei, né? Eu tenho um sério problema com fantoche. Cocoricó foi um programa infantil brasileiro da TV Cultura, lançado em 1996. Ele se passa em uma fazenda e acompanha Júlio, um menino de 8 anos, e seus amigos animais, como o cavalo Alípio e a galinha Lola. Como histórias educativas, o programa aborda temas como amizade e meio ambiente, sempre com muita música e diversão. E antes da Peppa Pig existir, o Brasil já tinha seu porquinho favorito, o Rabicó. Mas aqui a gente tá falando do Astolfo, da TV Cultura. Um porquinho bebê muito simpático da fazenda dos avós do Júlio. Como todos os outros personagens do programa, ele tinha uma música solo. E se? A música seria como a clássica cantiga de Niná, Nana Neném. Uma criança cantando enquanto uma criatura observa. No contexto, o Astolfo fica sozinho no chiqueiro, em seu berço, após a mãe ter o colocado pra dormir. Por acidente, nosso pequeno porquinho derruba seu brinquedo Por acidente, nosso pequeno porquinho derruba o seu brinquedo. E na tentativa de o pegar, ele desperta uma criatura feita de palha que, cá entre nós, programa infantil, essa coisa aí, né? O monstro da palha, como é chamado na própria música, ameaça Astolfo para que ele cante, o forçando a fazer isso sem parar. Se eu quisesse chamar a minha mãe, a canção não me deixava. Se eu quisesse gritar, se eu quisesse chorar, a canção não me deixava. Eu tinha que cantar sem parar. Enquanto ele canta, a mãe não ligaria, pois pensaria que ele estava feliz, graças à melodia alegre. E se ela pensasse assim? Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem. Ao ponto do pequeno ficar rouco, não conseguir cantar mais. E só então a mãe checar o que estava acontecendo graças ao silêncio. A criança teve que perder a voz. A mãe ia atrás. Pessoalmente, eu mesma desenvolvi um trauma com essa criatura, graças à minha imaginação fértil e facilmente influenciável na época. Tendo uns bons pesadelos com essa coisa atrás de mim. E nas minhas pesquisas, eu fiquei até surpresa ao ver que tinha tanta gente com o mesmo trauma que eu dessa coisa. A internet funciona muito bem pra juntar grupinhos sequelados. A TV Cultura até teve umas tentativas de tornar o monstro da palha uma coisa menos assustadora. Monstro da palha! Mas falhou miseravelmente. Afinal, aquela coisa já estava impregnada na cabeça de quem já tinha visto. E, cara, não sai. O medo é um bagulho. O medo desse trem aí fica na cabeça de quem viu. E eu digo isso como uma das vítimas. Outra coisa que acabou pegando mal na memória de muitas crianças que acompanhavam a TV Cultura foram as propagandas antidrogas. E meus amigos antigamente não eram um policial dançando com um leão bombado que dizia para as crianças não usarem drogas. Era um medo. E em um desses comerciais, justamente o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum tava protagonizando. De uma forma tanto quanto bizarra. E eu juro. E você?
Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas, pra elas você faz assim, ó.